toda sorte de bênçãos, como diz a palavra de Deus. Então nos diz assim, meus irmãos, Lucas capítulo 19, Zaqueu o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, que era este um chefe dos publicanos e era rico. Eu procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu, recebeu-o gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo: que entrara para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois esse também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Podem assentar, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor, ela está mostrando aqui para nós esse texto que é bem conhecido de todo mundo, né? Zaqueu, o publicano. Então diz a palavra do Senhor aqui, irmãos, que Jesus ia entrando em Jericó. E ali havia um homem, né, por nome Zaqueu, era chefe dos publicanos. E esse homem, irmãos, ele tentava ver quem era Jesus, procurava ver quem era Jesus. E ele não podia, por ser de pequena estatura. E então, irmãos, o que aconteceu? Zaqueu subiu numa figueira para ver Jesus. Subiu na figueira apenas por curiosidade, para saber quem era Jesus, o Jesus que curava, o Jesus que libertava, o Jesus que fazia milagres. Mas, irmãos, Zaqueu, ele era um homem mal visto diante daquelas pessoas. Ele era um cobrador de imposto, ele era um homem que não era bem visto, né, aos olhos das pessoas daquele lugar. E Jericó estava ali recebendo Jesus, multidão ao lado de Jesus, para ser curado, para ser libertado, alguns por curiosidade apenas, e reunindo todo esse povo, tornou-se um grande grupo de pessoas que estavam ali, para ver, para receber a cura, a libertação, para ver Jesus, enfim. Mas ali estava o Zaqueu, o publicano, aquele que era chefe dos publicanos, e ele era um homem rico, bem-sucedido, mas, como ele não podia ver, ele estava em cima daquela árvore agora, para ver Jesus. E Jesus, irmãos, passando, e jamais passou na mente de Zaqueu, que ele seria visto por Jesus de cima daquela árvore. Quem sabe o pensamento de Zaqueu era: eu fico aqui, eu vejo esse Jesus que cura, esse Jesus que todos falam, que todo mundo conhece, que todo mundo comenta, então eu vejo, ele passa e acabou. Mas como o Senhor sempre nos surpreende, aquele dia em Jericó aconteceu algo maravilhoso, irmãos, porque Zaqueu estava naquela árvore, Jesus estava lá embaixo, e então toda a multidão ao lado do Senhor, toda a multidão acompanhando, toda a multidão esperando alguma coisa de Jesus, mas de repente
Jesus para debaixo daquela figueira, e como Ele sempre nos surpreende, e faz além do que pedimos ou pensamos, Ele olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou pousar em tua casa. Hoje eu vou ser o teu hóspede, Zaqueu. Aleluia! Irmãos, e aquilo foi algo maravilhoso. A palavra do Senhor nos diz que Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus com alegria, com júbilo. E então ele ficou maravilhado, e quem sabe ele pensando consigo: eu sou um homem pecador, eu sou um homem mal visto diante da sociedade, diante dos homens, mas agora Jesus vai ser o meu hóspede. E a palavra do Senhor nos diz que todos murmuravam dizendo: ele entrara para ser hóspede de um homem pecador. Versículo 7, ele está se hospedando na casa de um cobrador de impostos, de um homem que tem defraudado muitas pessoas, de um homem que tem feito tantas coisas erradas, e Jesus poderia se hospedar na casa de qualquer pessoa aqui, menos na casa desse publicano, na casa desse pecador, na casa desse homem que é mal visto, aqui em Jericó, aqui diante dos habitantes desse lugar. Mas Jesus, irmãos, estava entrando na casa de Zaqueu, como um dia Jesus entrou na tua, na minha, na nossa casa, não importando a condição que nós estávamos, não olhando para a situação que nós estávamos, que nós nos encontrávamos. Jesus veio e entrou em nossa casa. Jesus entrou em nosso coração. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro, eu faço morada na sua casa. E Jesus bate, irmãos, na porta. E se nós abrir a porta, Ele entra na nossa casa. Ao contrário do adversário, o adversário ele não bate, ele arromba a porta, ele entra e ele destrói tudo. Mas Jesus educadamente, ele não força ninguém, ele bate. E se nós abrirmos de livre e espontânea vontade, Ele vai entrar, Ele vai fazer morada, Ele vai limpar tudo que não presta, Ele vai fazer uma faxina, e nós vamos ter Jesus como hóspede da nossa casa. Nós vamos ter Jesus morando no nosso coração. Veja que privilégio, meus irmãos. Louvado seja Deus. E agora, todos murmurando, ele está se hospedando na casa de Zaqueu. Aí então, irmãos, no versículo 9, Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, porque este é um filho de Abraão. Hoje veio a salvação a esta casa. Irmãos, e houve uma conversão tão grandiosa na vida de Zaqueu, que ele disse naquela hora: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ele estava baseado na lei de Êxodo 22, na lei de Moisés. Se eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. A metade dos meus bens eu dou aos pobres, Senhor. Irmãos, Zaqueu estava fazendo um concerto com Deus. Houve uma mudança de coração. Quem sabe subiu Zaqueu na árvore e desceu um novo Zaqueu daquela árvore.
Subiu um homem pecador e desceu um homem arrependido, desceu um homem transformado, desceu um homem mudado, desceu um homem, irmãos, que teve um encontro com Jesus em cima daquela árvore. Subiu o velho Zaqueu, mas desceu um novo Zaqueu ao encontro de Jesus, para abraçar Jesus, para receber Jesus, para dizer: Jesus, a porta da minha casa está aberta, eu vou fazer um grande banquete, o Senhor vai entrar, o Senhor vai pousar, o Senhor está mudando a minha vida, Jesus. Irmãos, que Jesus possa entrar na casa de muitos Zaqueus nos nossos dias, não é mesmo? Tem muitos Zaqueus aí fora que precisam ter um encontro com Jesus, pessoas boas, pessoas maravilhosas, mas falta algo para essas pessoas, falta ter um encontro com Jesus. Falta, irmãos, ter um encontro real com Cristo. Pessoas que a partir do momento que tiverem um encontro com Cristo, vão ser um crente muito abençoado, vão ser um crente de testemunho, vão ser pessoas que vão ganhar almas, que vão evangelizar, porque são pessoas boas, são pessoas honestas, mas falta um encontro com Jesus. Mas pode ter muitas figueiras por aí, não é mesmo? Pode ter muitas figueiras por aí para Jesus encontrar esses Zaqueus. E Jesus está procurando os Zaqueus do presente século, para ele entrar em suas casas, para ele fazer morada, para ele transformar essas vidas. Mas o povo não estava aceitando a decisão de Jesus de se hospedar na casa daquele homem. Eles não estavam aceitando. Talvez eles ficaram mais alegres quando Jesus curou o cego de Jericó, né? Lucas 18:35. Quando Jesus curou o cego de Jericó, e ele diz: o que você quer? Eu quero ver, Senhor. Então veja, tua fé te salvou. Então, irmãos, o povo por certo ficou maravilhado, mas agora o mesmo Jesus estava em Jericó e fazendo algo maior ainda, porque Jesus lá em Jericó estava curando um homem de uma cegueira, mas Jesus em Jericó estava salvando uma alma que ia morar no céu. Qual era o maior milagre? Curar o cego ou salvar a alma que ia para o céu? Lógico que é a segunda opção, não é mesmo? A salvação de uma alma, ela não tem preço. Quem sabe o povo ficou muito mais alegre com a cura do cego de Jericó do que com a conversão do publicano Zaqueu. Se você procurar no dicionário, o nome Zaqueu quer dizer puro, porque Zaqueu foi transformado, ele foi mudado. Eu restituo, Jesus, eu dou metade dos meus bens para os pobres, eu devolvo 4 vezes mais, eu tenho defraudado alguém. Quer dizer, ele estava reconhecendo o seu estado pecaminoso, ele estava reconhecendo que ele precisava fazer um concerto, uma aliança com o Senhor. E então agora, irmãos, Jesus estava dizendo no verso 10, porque o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia! Quantas vezes, irmãos, Jesus tem saído a buscar os seus Zaqueus por aí, não é mesmo? Tem muitos Zaqueus por aí, que estão no mundo, que estão na vida errada, mas são pessoas sinceras, pessoas honestas, pessoas certas diante dos homens, diante da lei, diante da sociedade, mas faltam encontro com Jesus. E quem sabe tem alguns que estão até defraudando pessoas aí fora, mas a partir do momento que eles tiverem um encontro com Jesus, eles vão parar com essas atitudes. Falta o encontro com o Senhor. Então agora, meus irmãos, o Senhor estava olhando para o alto da figueira e dizendo: desça, Zaqueu, desça, porque eu vou pousar na tua casa
hoje. Então, meus amados irmãos, nós entendemos nesta palavra que o Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Ele pode salvar o maior religioso que tem nos nossos dias, que está vivendo a sua religião, mas falta conhecer a Escritura Sagrada e reconhecer Jesus como seu único Salvador. Jesus pode salvar essas pessoas, como Ele pode salvar o que está lá no mundo, como o que está lá nas drogas, na sarjeta, no álcool, nos vícios. Ele pode salvar também, porque Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, irmãos, o que nós não muitas vezes entendemos e questionamos a Deus, que tem pessoas que são abençoadas e estão ainda com a vida errada. Tem muitas pessoas que estão começando a ler a Bíblia, estão ouvindo um programa evangélico no rádio, na TV, na internet, e estão sendo abençoadas. Aí o cristão, né, ele diz, mas como a pessoa está com a vida errada, está sendo abençoado, sendo curado, libertado, sendo próspero? É porque está tendo um encontro com Jesus. É um Zaqueu encontrando Jesus. Falta restituir alguma coisa, falta acertar alguma coisa, mas é um processo que às vezes demora um pouco. Mas no meio desse processo, no meio desta caminhada, são pessoas que já vão alcançando as bênçãos de Deus, são pessoas que já estão tendo um encontro com o Senhor, são pessoas que já estão vendo Satanás caindo por terra, são pessoas que já estão vendo a família sendo restituída, vendo a vida financeira sendo abençoada, a vida espiritual tendo um encontro com Cristo. E é um processo que às vezes demora um pouco, mas a pessoa vai acertando, e quando vê, aquela pessoa está servindo a Deus de todo o coração. Então o que aconteceu com esse homem, irmãos, foi algo maravilhoso. Cobrador de imposto, mal visto diante da sociedade, diante dos homens. E Jesus poderia curar muitas pessoas naquela passagem dele ali por Jericó, curar, libertar, expelir demônios e deixar Zaqueu em cima da árvore. E Zaqueu ia ficar lá, ia descer de lá, ia continuar cobrando imposto e defraudando pessoas, ia continuar na vida errada, ia perder a salvação. Mas Jesus parou debaixo da figueira e disse: hoje eu estou aqui, Zaqueu, para ter um encontro com você. Quem sabe nesta noite é noite daquela pessoa que você tem orado, que você tem buscado, que você tem clamado por essa pessoa, ter um encontro com Jesus também. Aquela pessoa que você tem feito campanha, que você tem buscado, que você tem jejuado, e aquela pessoa parece que está com o coração como se fosse uma rocha, Jesus não entra, porque não consegue a semente cair na boa terra, a porta do coração está tão fechada, e a pessoa não abre, e diz que a porta do coração só tem a fechadura para o lado de dentro, né? Para o lado de fora ela não tem fechadura, porque se tivesse, Jesus poderia calmamente pegar na fechadura e ir abrindo e entrar, mas como ela não tem fechadura, só depende de eu e você abrir a porta. Então depende do homem, depende da mulher, depende do Zaqueu do presente século ouvir o bater de Jesus na porta e dizer: Jesus, eu estou abrindo. Jesus, eu quero parar de defraudar, de roubar, eu quero parar com vício, eu quero parar de adorar outros deuses, eu quero reconhecer o Senhor como meu único Salvador. Então eu estou abrindo a porta, Jesus. E Jesus diz: então eu estou entrando. E quando Jesus vai entrando, irmãos, há uma guerra espiritual muito grande.
Sabe por quê? Porque dentro da nossa casa espiritual, dentro do coração do homem, mora as coisas que os inimigos da nossa alma têm colocado, ele tem plantado dentro do coração humano o pecado, o erro, a vaidade, o ódio, o sentimento de vingança. Ele tem colocado tudo isso, mas quando este homem, esta mulher, recebe Jesus gostoso, com alegria, como fez o publicano Zaqueu, aí então, irmãos, Jesus entra, e então o que está lá dentro começa a sair. É como aquela ilustração, né, daquele quadro onde o coração está lá dentro, e dentro daquele coração, né, está lá os demônios, o demônio do erro, do vício, do pecado, das coisas erradas, e Satanás fez um trono lá dentro. Aí então, quando a pessoa abre a porta, Jesus começa a entrar. Então, um demônio tem que sair, outro tem que sair, outro tem que bater em retirada, tem que sair. Jesus diz: de agora em diante o hóspede é eu, de agora em diante a casa é minha. E então Jesus começa a varrer para fora, irmãos, tudo que não presta, tudo que vem do inferno, que vem do abismo. Jesus vai lançando por terra e vai saindo tudo aquilo. E alguém vai olhar e vai dizer: mas agora ele é crente, fazia isso, fazia aquilo. Ora, lá em Jericó não foi diferente. Jesus, o Senhor vai entrar na casa dele. Versículo 9. O Senhor vai entrar na casa dele, Jesus. Versículo 7, né? Todos murmuravam: o Senhor vai se hospedar lá, ele é pecador, ele faz isso, ele faz aquilo. Quantos impostos ele tem defraudado, ele tem feito tantas coisas erradas, um homem mal visto, um pecador. Entra na minha casa, Jesus. Eu tenho guardado os teus mandamentos, eu tenho feito a tua vontade, eu tenho sido fiel, eu tenho adorado o Senhor, eu tenho reconhecido o Senhor como o Messias prometido. Entra na minha, deixa esse publicano, deixa esse pecador. Aí Jesus diz: não, hoje veio a salvação a esta casa. Quem sabe alguém vai olhar para o pecador que está aí fora e vai dizer: mas ele fazia isso, ela fazia aquilo. Era o Zaqueu do presente século agora. E Jesus está entrando lá dentro. Jesus está fazendo bater em retirada tudo que não presta, tudo que não vem de Deus. E agora Jesus está dizendo: eu vou ser hóspede dessa casa, eu vou cuidar da tua casa, da tua família, dos teus filhos, do teu lar, dos teus negócios, do teu trabalho, da tua vida. Eu vou escrever o teu nome no livro da vida e eu vou te levar para o céu naquele dia. Louvado seja Deus, seja pelo arrebatamento da igreja, seja pela morte do corpo físico. Essa pessoa vai estar com o Senhor, mas para isso é preciso receber Jesus com gozo, com alegria, como fez esse publicano, esse homem de pequena estatura, que agora estava tendo um encontro com Jesus, que agora estava recebendo Jesus, que agora estava fazendo um banquete na sua casa e dizendo: Jesus, entra, fica comigo, participa do banquete. O Senhor é o dono da minha vida, da minha casa, dos meus negócios. O Senhor tomou conta da minha vida. Irmãos, que Jesus possa entrar no nosso lar cada dia mais. Jesus um dia entrou na tua casa, na minha, na nossa, e que nessa noite nós possamos dizer como Zaqueu: Jesus continua, fica, faz parte, continua a cuidar, continua a libertar, continua a salvar, continua a transformar. Quantos podem glorificar o Senhor nessa noite? Porque um dia você recebeu Jesus com gozo, com alegria, como fez Zaqueu o publicano, não importando a situação que nós estamos
estávamos. Como disse Davi, o Senhor me tirou do charco de lodo, firmou os meus pés sobre uma rocha e colocou um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nome do Senhor. Agora Zaqueu era transformado, era liberto, era abençoado, era guardado, era protegido pela presença gloriosa de Jesus. Um dia nós tivemos um encontro com o Senhor também, e Ele entrou em nossa casa, e a melhor notícia, irmãos, é que Ele continua na tua casa, Ele continua se hospedando na tua casa, cuidando de você, da tua família, te ajudando, te orientando e te abençoando também. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não importa o que você foi, o que você fez ou deixou de fazer, você recebeu Jesus com júbilo e com alegria. E hoje Ele é hóspede da tua casa. Veja que privilégio que nós temos, irmãos. Que privilégio que nós temos. Por isso que a Bíblia diz que Deus escondeu essas coisas dos sábios e entendidos e as revelou aos pequeninos. Quem sabe muitas pessoas aí fora poderiam ter esse privilégio que eu e você temos e eles não têm. Por quê? Porque o coração está endurecido, o velho Zaqueu ainda está dentro deles, eles continuam em cima da figueira e não têm um encontro com Jesus. Por quê? Porque Jesus chama, desça, e eles não descem. Jesus bate na porta e eles não abrem. Jesus chama e eles não ouvem. Jesus quer salvar e eles não querem. Eles querem continuar na velha vida, eles querem continuar sendo o velho Zaqueu. É melhor ficar em cima da figueira, é melhor ficar com a porta fechada, é melhor ficar na maneira que eu estou. E aí não consegue o Senhor ser hóspede desse lar. Mas nós tivemos o privilégio de ter esse encontro com o Senhor. Então nós só temos que agradecer, porque o Senhor ocultou dos sábios, dos entendidos, pessoas poderosas, pessoas inteligentes, pessoas conhecidas aí no mundo, mas não tem o privilégio que eu e você temos, de ter Jesus como hóspede na nossa casa. Agora esse Jesus, amados irmãos, que é hóspede da nossa casa, Ele um dia falou para mim e para você, lá no capítulo 14 de João: na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Só vai estar lá com Jesus, irmãos, aquele que um dia abriu a porta da sua casa para receber Jesus. Só vai estar na casa junto com o Senhor. Capítulo 14 de João, na casa que Ele foi preparar. Aquele que um dia deixou Jesus entrar na sua casa aqui na terra. Naquele dia, aquele que não deixou Jesus entrar na sua casa, aquele que não foi um Zaqueu que recebeu Jesus com alegria, Jesus vai dizer: não, você não pode entrar aqui, você não pode se hospedar aqui na minha casa no céu, porque você não deixou me hospedar na tua casa lá na terra. Na tua casa, na terra, eu não tive morada. Eu te chamei, onde você estava, onde você vivia, na maneira que você estava, eu te chamei, e você não abriu a porta, você não desceu da figueira, você não saiu do lugar onde você estava. Então você não pode estar na minha casa aqui, porque eu não pude estar na tua casa lá embaixo. Então, irmãos, abra a porta do teu coração cada dia mais e diga: Jesus, eu estou abrindo a porta do meu coração. Continua, fica, Jesus, entra no coração da minha família, do meu amigo, entra no coração daqueles que estão ao meu lado, entra no coração dos meus irmãos cada dia mais. Senhor, nós queremos ser os Zaqueus do presente século, mudado, transformado, e receber Jesus cada dia mais com gozo e alegria em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Nos coloquemos em pé nessa noite.